Meu marido disse que estava ocupado numa reunião importante e que não podia ser incomodado. Não fica me ligando, eu estou trabalhando, disse ele. Eu resolvi ligar com calma. Ele não atendeu, mas o que ele não sabia era que eu já estava em pé, na frente da porta do quarto do hotel dele, número 303. Então, a porta se abriu. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu estava parada no corredor do terceiro andar do Hotel Esplendor, em Campinas. Eram exatamente 22h47 de uma quinta-feira de agosto. Eu sei o horário porque olhei para o celular umas 15 vezes naquele minuto, tentando criar coragem para dar os passos que faltavam até a porta do quarto 303. O corredor estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de hotel de luxo, onde o carpete cor de vinho abafa qualquer som e você se sente caminhando dentro de um sonho, ou de um pesadelo. O aquecimento central do hotel criava um calor artificial que contrastava com o frio de agosto lá fora. Mas mesmo assim, eu sentia um arrepio percorrer o corpo, e não era do clima. As arandelas nas paredes criavam uma luz amarelada que projetava sombras longas no chão. Tinha um cheiro artificial de lavanda no ar, misturado com alguma coisa que eu preferia não nomear. Minhas mãos estavam geladas. Eu segurava o celular com tanta força que os dedos doíam. Na tela, o ponto azul do GPS de Cláudio pulsava ali, exatamente naquele quarto. Pulsava como um coração que não era meu. Pulsava como a prova viva de que os últimos 28 anos da minha vida tinham sido uma mentira. Foi quando o celular vibrou na minha mão. O nome na tela me deu um soco no estômago. Meu amor. Eu nunca tinha mudado o nome dele no contato. Agora parecia uma piada cruel. Uma piada que o universo estava fazendo às minhas custas. Respirei fundo. Atendi. Oi, meu bem. Consegui dizer, controlando cada músculo do rosto para que minha voz saísse normal. Carmen, pelo amor de Deus, você ainda acordada? A voz dele veio irritada, impaciente, como se eu estivesse atrapalhando alguma coisa importante. Eu já falei que a reunião com os investidores de Ribeirão vai até tarde. Vai dormir. Eu sei, desculpa. É que fiz aquele bolo de laranja que você gosta. Vai ficar gostoso no café da manhã. Houve uma pausa. Quando ele voltou a falar, a voz estava um pouco mais suave. Culpa? Ou só teatro bem ensaiado? Ah, tá bom. Obrigado. Olha, não me liga mais não, tá? O diretor está aqui do lado. Pega mal ficar atendendo esposa. No fundo, eu ouvi o barulho de uma TV. Não era som de escritório, era som de quarto de hotel. E eu estava ali, a 10 metros dele, ouvindo a mentira sair da boca do homem com quem eu tinha dividido a cama por quase 3 décadas. Tudo bem, respondi, a voz firme como aço. Boa reunião. Beijo. Dorme bem. Ele desligou sem esperar resposta. Típico. Abaixei o celular lentamente. E foi então que ouvi. Uma risada feminina vindo de dentro do quarto 303. Uma risada aguda, afetada. A mesma risada que eu tinha ouvido há 2 meses, na confraternização de meio de ano da empresa de Cláudio. Eu lembrava perfeitamente daquela noite. A assistente simpática que trouxe um prato de salada para o meu marido. A forma como ela tocou no ombro dele, deixando a mão ali por tempo demais. O jeito como ele sorriu para ela. Um sorriso que ele não dava mais para mim há anos. Naquela época, eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas, que era paranoia de mulher de meia-idade, que Cláudio nunca faria isso comigo. Como eu era ingênua. Fiquei ali, parada no corredor, ouvindo aquela risada maldita ecoar pelas paredes, e uma pergunta martelava na minha cabeça. Como eu cheguei até aqui? Eu, Carmen Lúcia, 54 anos, casada há 28 anos, mãe de 2 filhos, parada num corredor de hotel como uma detetive barata, esperando para flagrar meu próprio marido. A resposta para essa pergunta começou 4 semanas antes. Num sábado de manhã comum, que mudou tudo. Era um dia de sol fraco de inverno. Eu estava no jardim da frente da nossa casa, tentando cuidar das roseiras que plantei quando me casei. Aquelas rosas eram meu xodó, vermelhas, vibrantes, perfumadas. Nos primeiros anos de casamento, elas floresciam o ano todo. Eu cuidava delas com carinho, podava, adubava,
Regava. Cláudio sempre reclamava. Isso dá muito trabalho, Carmen. Arranca essa porcaria e coloca grama sintética. Eu nunca arranquei, mas com o passar dos anos, as rosas foram definhando, as folhas amarelaram, os galhos secaram. Não importava quanto adubo eu colocasse, elas simplesmente não queriam mais florescer. Naquela manhã, eu estava agachada diante das roseiras moribundas, tentando pela milésima vez fazer alguma coisa crescer ali, quando ouvi a voz de Dona Zilda do outro lado da cerca. Bom dia, Carmen. Cuidando das suas rosas? Dona Zilda era nossa vizinha há mais de 20 anos. Uma senhora de 78 anos, viúva há 2 décadas, que morava sozinha com 2 gatos e uma memória de elefante. Ela ficava o dia inteiro na janela, observando a rua. Os vizinhos diziam que nada escapava do olho de lince daquela velha. Tentando, Dona Zilda, respondi suspirando. Mas elas não querem mais florescer. Não sei o que está errado. Ela parou de varrer a calçada, apoiou as mãos no cabo da vassoura e me olhou de um jeito estranho, um jeito que me fez sentir nua, exposta. Sabe, minha filha, ela disse, a voz mais baixa que o normal. Rosas precisam de luz para florescer. Quando algo faz sombra demais em cima delas, elas definham até morrer. Acho que vou trocar o adubo. Mas Dona Zilda não estava falando de adubo. Ela ignorou meu comentário e continuou. Carmen, me perdoa a intromissão de uma velha, mas eu fico muito tempo na minha janela, sabe como é, insônia de idosa. E eu vejo as coisas. Meu estômago afundou. Eu não queria ouvir o que vinha a seguir. Vi seu marido saindo de carro terça-feira passada, ela continuou. Eram quase 10 da noite, todo arrumado, perfume novo, deu para sentir daqui. Ele disse que ia aonde? Reunião de trabalho, respondi, a voz falhando. Dona Zilda balançou a cabeça lentamente. Sei. Reunião. 10 da noite. De camisa nova e perfume francês. Ela fez uma pausa longa. O silêncio pesou entre nós como chumbo. Minha filha, eu estou velha demais para ficar de fofoca. Mas o meu falecido marido, Deus o tenha, fez a mesma coisa comigo por 5 anos antes de eu descobrir. E quando eu descobri, quase morri de desgosto. Ah, Dona Zilda! Forcei um sorriso que doeu na cara. Cláudio não é assim. A senhora está enganada. Tomara que eu esteja, minha filha. Eu rezo para estar errada. Mas presta atenção no que está debaixo do seu nariz. Às vezes a gente não quer ver, mas está tudo ali, bem na nossa cara. Inventei uma desculpa qualquer e entrei em casa. Encostei na porta. O coração disparado. As palavras de Dona Zilda ecoando na minha cabeça como um sino de igreja. Dona Zilda é uma velha fofoqueira, eu disse a mim mesma. Deve estar inventando coisas. Cláudio me ama. Estamos casados há 28 anos. Ele nunca faria isso comigo. Era o que eu queria acreditar. Mas algo dentro de mim acordou naquele dia. Uma suspeita que eu tinha enterrado há anos, talvez décadas, porque no fundo eu sempre soube. Eu só não queria ver. Uma semana depois, num domingo à tarde, eu tive a prova que precisava. Cláudio tinha saído às 2 da tarde para jogar tênis com os amigos, um ritual sagrado de todo domingo há 5 anos. Eu estava na sala, tentando usar o notebook dele porque o meu tinha travado durante uma atualização. Eu só queria procurar uma receita de bolo para o aniversário da minha amiga Cássia. Só isso. O e-mail de Cláudio estava logado. Eu não estava bisbilhotando, juro. Mas então uma notificação apareceu no canto da tela. Compartilhamento de localização ativo. Seu dispositivo está sendo rastreado. Clique para ver. Curiosidade. Foi só isso que me moveu naquele momento. Eu cliquei. Uma página do Google abriu, mostrando um mapa. E no mapa, um ponto azul pulsando. Celular de Cláudio. O ponto não estava na quadra de tênis do Clube Campineiro. O ponto estava no shopping Iguatemi, na área dos restaurantes. Especificamente, no restaurante Figueira Rubaiyat, o mais caro e romântico de Campinas. O restaurante onde Cláudio nunca me levou, porque é caro demais para gastar à toa. Meu sangue gelou, mas minha mente racionalizou. Talvez ele tenha parado para almoçar antes do jogo. Talvez o tênis foi cancelado e ele não me avisou. Eu não confrontei. Em vez disso, comprei um caderninho. E comecei a anotar. Terça-feira,
21 horas. Cláudio disse que tinha reunião urgente de diretoria. O GPS mostrava Hotel Esplendor, Centro. Quinta-feira, 20 horas e 30 minutos. Ele disse que tinha jantar com cliente japonês. O GPS mostrava Restaurante Figueira. De novo. Sábado, 15 horas. Golfe com o Maurício, ele disse. O GPS mostrava um apartamento desconhecido na rua Barão de Jaguara. Domingo, 14 horas. Tênis no clube, como sempre. O GPS mostrava o mesmo apartamento. O padrão era matematicamente claro. Eu sou formada em administração. Eu sei ler dados. E os dados não mentem. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de provas concretas. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que já sabia no fundo do meu coração destroçado. E as provas vieram 2 semanas depois, na calada da noite, da pior forma possível. Eram 2h17 da manhã. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio no criado mudo quando o celular de Cláudio vibrou. Ele tinha chegado às 11 da noite, exausto do trabalho. Tomou banho, caiu na cama e dormiu em segundos. O hálito cheirava a álcool. Ele que tinha dito que nem tinha jantado porque estava ocupado. Eu fingia dormir há 3 horas, olho aberto no escuro, pensando, planejando, sofrendo em silêncio. Quando o celular vibrou, a tela iluminou o quarto por 1 segundo. Eu virei a cabeça devagar, como se estivesse me mexendo durante o sono. Li a notificação. Fornecedor hidráulica. Meu corpo ainda está tremendo. Você me faz tão bem. Até quinta, meu amor. Fornecedor hidráulica. Meu estômago revirou. A boca encheu de saliva. Eu ia vomitar ali mesmo, na cama. Mas não podia. Não agora. Com movimentos de cirurgiã, lentos, precisos, silenciosos, eu peguei o celular de Cláudio no criado mudo. A senha era a data do nosso casamento. 15 de março de 1996. 28 anos de ironia. Abri o WhatsApp. E o mundo desabou. A conversa com o fornecedor hidráulica tinha mais de 1000 mensagens. 8 meses de traição documentada. 8 meses de mentiras, de juras de amor, de planos para um futuro que não me incluía. Eu li tudo. Cada palavra foi uma faca no peito. Mensagens de Cláudio. Você é a mulher da minha vida. A Carmen é só uma obrigação. Quando eu me separar, vamos viajar o mundo. Portugal primeiro. Você sempre quis conhecer Lisboa. Você é tão linda. A Carmen se largou completamente e nem depila mais. Fica tranquila que o apartamento está quase mobiliado. Vai ser nosso ninho de amor. Te amo como nunca amei ninguém. E as respostas dela. Amor, você prometeu que ia se separar ano passado. Já fazem 2 anos. Eu estou cansada de ser a outra. Quero ser a única. Se você não se separar até o fim do ano, eu vou embora. Não aguento mais. Amo você, mas preciso de uma resposta. Tinha fotos também. Selfies românticos em restaurantes, fotos em praias, aquela viagem de trabalho para Comandatuba, lembrei na hora. E fotos íntimas. Fotos que me fizeram querer arrancar meus próprios olhos. Eu levantei da cama em câmera lenta. Fui para o banheiro. Tranquei a porta. E vomitei. Tudo. Até a bile. Depois sentei no chão frio, encostada na parede, e chorei. Chorei mordendo a toalha para não fazer barulho. Chorei 15 minutos seguidos, até não ter mais lágrimas. Então me levantei. Olhei no espelho. Olhos vermelhos, rosto inchado, devastado. Uma mulher que eu mal reconhecia me encarava de volta. Mas enquanto eu me olhava, algo aconteceu. A tristeza foi se transformando em outra coisa. Uma coisa que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade na vida. Raiva. Uma raiva fria, calculada, que endureceu meu coração como aço. Voltei para o quarto. Peguei o celular de Cláudio de novo. Com método, tirei prints de tudo. Mandei para meu próprio e-mail. Apaguei o envio da caixa de saída dele. Apaguei os prints da galeria. Apaguei da lixeira. Coloquei o celular de volta exatamente na posição que estava. Cláudio roncava. Nem se mexeu. Deitei ao lado dele. Olhei para o teto. E naquela noite, enquanto o homem que me traiu por meses dormia tranquilo ao meu lado, eu tomei uma decisão. Eu não ia ser a esposa traída que chora e implora. Eu não ia ser a mulher que perdoa e finge que nada aconteceu.
Eu ia ser a mulher que se levanta das cinzas. E ele ia pagar por cada mentira, cada humilhação, cada lágrima. E era por isso que eu estava ali, naquele corredor de hotel, 4 semanas depois de Dona Zilda plantar a semente da dúvida na minha cabeça. Eu já tinha todas as provas que precisava. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava que ele soubesse que eu sabia. Respirei fundo. Abri a câmera do celular e coloquei para gravar vídeo. Posicionei o aparelho no bolso do casaco, com a lente para fora. Arrumei o cabelo com as mãos. Ergui o queixo. E caminhei até a porta 303. 3 batidas firmes. Não batidas de esposa desesperada. Batidas de mulher no controle. A risada lá dentro parou. Silêncio. Depois, passos se aproximando. Quem é? Serviço de quarto? A voz de Cláudio, abafada pela porta. Eu não respondi. Ouvi o clique da fechadura eletrônica, o trinco girando, a porta se abrindo devagar. Cláudio apareceu na fresta. Bermuda de dormir, camiseta velha. O sorriso no rosto de quem espera um carrinho de champanhe. O sorriso morreu. A cor sumiu do rosto dele. Literalmente. Em 2 segundos, ele foi de bronzeado saudável para branco papel. Boa noite, meu amor, eu disse, a voz calma, quase gentil. Como está a reunião com os investidores? Cláudio ficou parado na porta do quarto 303, me olhando como se eu fosse um fantasma. A boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Atrás dele, eu podia ver a cama desarrumada, os lençóis brancos amarrotados, uma garrafa de champanhe pela metade no criado mudo. C. Carmen? Ele finalmente conseguiu gaguejar. Como você... Eu perguntei como está a reunião com os investidores. Repeti, a voz calma como água parada. Parece que está sendo bem produtiva. Isso não é o que parece. Não é o que parece? Eu quase ri. Quase. Cláudio, você está de bermuda num quarto de hotel às 11 da noite. O que mais poderia parecer? Eu posso explicar. Foi quando ouvi a voz dela, vindo de dentro do quarto, insegura, quase infantil. Amor, quem é? E Jéssica apareceu atrás de Cláudio. Ela estava usando a camisa social branca dele como camisola, os botões de cima abertos, o cabelo bagunçado. Quando me viu, o rosto dela congelou. A cor sumiu das bochechas. Por um segundo, achei que ela ia desmaiar. Ah, a senhorita Jéssica Duarte, eu disse, olhando de Cláudio para ela e de volta. A assistente competente do meu marido. Prazer em revê-la. Gostei da sua roupa. Jéssica tentou correr para o banheiro, mas Cláudio segurou o braço dela. Os dois ficaram ali, paralisados, como 2 cervos pegos no farol de um carro. Foi Cláudio quem reagiu primeiro, e como era de se esperar, reagiu atacando. Carmen, você está louca? Ele avançou um passo na minha direção. O que você está fazendo aqui? Vim ver como estava a reunião. Você me seguiu? Isso é invasão de privacidade. Isso é perseguição. Eu posso te processar. Eu sorri. Um sorriso calmo, controlado. E percebi, pelo olhar de Cláudio, que aquele sorriso o assustou mais do que qualquer grito ou choro poderia assustar. Cláudio, eu disse, a voz suave, para de se humilhar. Eu sei de tudo. Há semanas. Tenho todas as mensagens, todas as fotos, todos os endereços do ninho de amor, os extratos dos cartões, as passagens de avião para Comandatuba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudio ficou branco. Jéssica começou a chorar baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela fizesse nenhum esforço para enxugá-las. Eu me virei para ela, não com raiva, com algo parecido com pena. Jéssica, querida, você acha que é especial, que é a primeira? Ela não respondeu. Só chorava. Ele te prometeu que ia se separar há quanto tempo? 2 anos? 3? Eu fiz uma pausa. Ele prometia a mesma coisa para a secretária anterior, a Paula. Antes dela, tinha a estagiária lá de São Paulo. Ele tem um padrão, querida, e você é só mais uma na fila. Isso é mentira! Jéssica gritou, olhando para Cláudio. Cláudio, fala para ela que é mentira. Cláudio abriu a boca. Fechou. Não conseguiu dizer nada. Ah, e Jéssica? Eu acrescentei, já me virando para ir embora.
Quando você for fazer o próximo exame de sangue, pede para o médico checar os níveis de HCG. Você tem andado enjoada de manhã? Jéssica ficou mais branca ainda. Cláudio olhou para ela, confuso. Do que ela está falando? Ele perguntou. Pergunta para ela, eu respondi. Vocês têm muito o que conversar. Boa noite para os dois. E saí andando pelo corredor, sem olhar para trás, ouvindo os gritos de Cláudio e o choro de Jéssica ficarem cada vez mais distantes enquanto eu caminhava em direção ao elevador. Só quando as portas do elevador se fecharam é que eu permiti que minhas pernas tremessem. Dirigi de volta para casa no piloto automático. As ruas de Campinas estavam quase vazias àquela hora. No rádio, tocava uma música antiga, Roberto Carlos, Detalhes. A mesma música que tinha tocado no nosso casamento, 28 anos atrás. Não adianta nem tentar me esquecer. Desliguei o rádio com força, estacionei na garagem, desliguei o carro e fiquei ali, no escuro, por 10 minutos, só respirando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha confrontado meu marido e a amante dele. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Não tinha mais como negar, fingir, racionalizar. Era real. Tudo era real. Entrei em casa, acendi as luzes, olhei ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sala que eu tinha decorado com tanto carinho ao longo dos anos. O sofá que a gente comprou juntos quando nos mudamos. As fotos de família nas paredes. Tiago bebê, Luísa dando os primeiros passos, férias em Campos do Jordão, formatura do ensino médio. Uma vida inteira registrada em porta-retratos. Tudo parecia mentira agora. Fui até a cozinha. Olhei para o relógio de parede, presente de casamento da minha mãe, que morreu há 8 anos. Eram 2 da manhã. O relógio fazia aquele tic-tac constante que me acompanhou a vida inteira. Por um segundo, jurei que ouvi a voz da minha mãe. Força, minha filha. Sentei na mesa da cozinha. E as memórias vieram, uma atrás da outra, como ondas quebrando na praia. Eu conheci Cláudio há 28 anos, numa festa de formatura de uma amiga em comum. Eu tinha 26 anos na época, recém-formada em administração. Primeiro emprego numa empresa de eventos, ganhando pouco, mas aprendendo muito. Eu era ambiciosa, sonhadora, cheia de planos. Queria crescer na carreira, abrir meu próprio negócio, conquistar o mundo. Cláudio tinha 28, era trainee numa construtora. Bonito, charmoso, ambicioso como eu. Ele me conquistou com promessas. Vamos construir um império juntos, Carmen. Você vai ser minha parceira em tudo. 3 meses depois do primeiro encontro, ele me pediu em casamento. 6 meses depois, estávamos no altar. Marlene, a irmã mais velha dele, disse no meu ouvido durante a festa: Espero que você saiba que meu irmão merece o melhor. Na época, achei que era só ciúme de irmã. Hoje sei que era aviso. Os primeiros sacrifícios vieram logo. 3 meses após o casamento, eu fui promovida a coordenadora na empresa de eventos. Era o reconhecimento que eu tinha batalhado tanto para conseguir. No mesmo mês, Cláudio foi transferido para Campinas. Amor é a chance da minha vida, ele disse. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Lá tem empresa de eventos também. Eu larguei o emprego. Mudei para uma cidade onde não conhecia ninguém. 2 meses depois, descobri que estava grávida de Tiago. A carreira ficou para depois. Depois que o bebê crescer, eu dizia. Depois que ele entrar na escola. Depois que a Luísa nascer. Depois. O depois nunca chegou. Quando Tiago tinha 10 anos e Luísa tinha 7, eu decidi trabalhar de novo. Abri uma pequena confeitaria no bairro. Doce Carmen. Fiz curso de confeitaria, aprendi a fazer bolos decorados, doces finos. O negócio foi crescendo aos poucos, sucesso modesto, mas era meu. Era algo que eu tinha construído com as minhas próprias mãos. Cláudio nunca apoiou. Isso é hobby de mulher à toa, ele dizia. Quanto lucro você teve esse mês? R$ 500? Ridículo. Eu ganho isso em 1 hora. Mesmo assim, eu continuei. Por 12 anos mantive a confeitaria funcionando. Era meu refúgio, meu orgulho, minha identidade além de esposa do Cláudio e mãe do Tiago e da Luísa. Até que os pais dele adoeceram. Há 5 anos, o pai de Cláudio foi diagnosticado com Alzheimer. 2 meses depois, a mãe descobriu um câncer.
Os dois precisavam de cuidados em tempo integral. Você precisa cuidar deles, Cláudio disse. Eu não posso faltar no trabalho. Eu fechei a confeitaria. Por 2 anos, cuidei dos sogros como se fossem meus próprios pais. Dei banho, troquei fralda, administrei remédios, passei noites em claro. Os dois morreram com 2 meses de diferença. Eu nem consegui chorar direito, estava exausta demais. Depois do funeral, tentei reabrir a confeitaria. Cláudio disse: "Pra quê? Você já não está muito velha para ficar brincando de doceira?" Eu desisti. E teve o vestido vermelho. Há 10 anos tinha uma festa de fim de ano da construtora. Eu comprei um vestido vermelho, coisa que eu nunca usava. Queria me sentir bonita, viva, desejada. Queria que Cláudio me olhasse do jeito que olhava quando éramos jovens. Quando ele me viu pronta, disse: "Você vai usar isso? Parece que está querendo chamar atenção. Ridículo. Vai parecer uma velha tentando ser jovem. Troca." Eu troquei. Coloquei um vestido preto sem graça que ele aprovou. Passei a festa inteira no canto, invisível, enquanto ele circulava conversando com todo mundo. O vestido vermelho ficou no fundo do armário. Por 10 anos. Eu ainda estava sentada na mesa da cozinha quando o relógio bateu 3 da manhã. Olhei para a foto do nosso casamento, pendurada na parede da sala. 2 pessoas jovens, sorridentes, cheias de esperança. Eu não reconhecia nenhuma delas. O que aconteceu com aquela Carmen de 26 anos que queria conquistar o mundo? Onde ela foi parar? Ela morreu aos poucos, sufocada por sacrifícios que ninguém pediu, anulada por um homem que nunca a mereceu. Ela morreu tão devagar que nem percebeu que estava morrendo. Mas naquela noite, sentada naquela cozinha, olhando para o relógio da minha mãe, eu senti algo se mexer dentro de mim. Aquela Carmen não estava morta, estava só adormecida, e era hora de acordar. Às 6 da manhã, eu liguei para Tiago. "Mãe?" A voz dele veio sonolenta. "Aconteceu alguma coisa?" "Filho, eu preciso de você, profissionalmente e pessoalmente. Pode vir aqui em casa? Traz a Luísa também." "Mãe, você está bem? Está me assustando. Eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Vem logo." Às 9 da manhã, os dois estavam sentados no sofá da sala. Tiago, 27 anos, advogado especializado em direito de família. Luísa, 24 anos, designer, noiva há 6 meses. Meus filhos, meus aliados. Eu fiquei em pé diante deles, como se fosse fazer uma apresentação de negócios, e contei tudo. Mostrei as provas, os prints das mensagens, os extratos dos cartões, o vídeo do hotel que meu celular tinha gravado do bolso do casaco. Tiago ouviu tudo em silêncio, a mandíbula travada, os olhos brilhando de raiva contida. "Eu sempre desconfiei", ele disse quando eu terminei. "Aquele covarde. Mãe, eu vou destruir ele judicialmente. Ele não vai ficar com nada." Luísa demorou mais para processar. Ela sempre foi mais próxima do pai. Sempre foi a princesinha do papai. "Mas o papai..." Ela começou chorando. "Como ele pôde? A senhora tem certeza?" Mostrei as fotos, os prints, o vídeo. Luísa assistiu tudo. O choro virou soluço. Depois o soluço virou outra coisa. "Eu vou matar ele", ela disse, a voz tremendo de raiva. "Eu juro que vou matar ele." "Não vai não", eu respondi. "A gente vai fazer coisa pior. A gente vai destruir ele com elegância." E então contei o plano que tinha ficado a noite inteira elaborando. Tiago ia consultar uma advogada especialista em divórcios. Ele conhecia uma tal de doutora Fernanda Torres, que tinha fama de queimar maridos traidores. Luísa ia me ajudar a manter as aparências nas próximas semanas. E o mais importante, Cláudio não podia saber que estávamos planejando nada. "O aniversário dele é daqui a 3 semanas", eu disse. "Vou fazer uma festa surpresa, a maior que ele já viu." Tiago me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Mãe, a senhora quer dar festa para esse cara?" Eu sorri. Um sorriso que, pelo olhar dos meus filhos, deve ter sido assustador. "A festa não é para ele, filho. É para mim." Cláudio voltou para casa na noite seguinte. Eu o recebi como se nada tivesse acontecido. Ele entrou pisando em ovos. Eu vi nos olhos dele. Ele esperava gritos, choro, malas na porta. Talvez até a polícia. Em vez disso, encontrou a esposa na cozinha,
fazendo jantar. Carmen, ele começou hesitante. A gente precisa conversar. Sobre o que, amor? Eu me virei com um sorriso suave. Ah, eu fiz aquele frango que você gosta. Senta, vem jantar. Mas, ontem, você estava no hotel? Eu fui te fazer uma surpresa. Mantive o sorriso no rosto. Achei que você ia gostar de companhia, mas vi que você estava ocupado, então fui embora. Desculpa se te assustei. Cláudio ficou me olhando por um longo momento. Eu vi a confusão nos olhos dele. Isso não era o esperado. Onde estavam os gritos, as ameaças, as acusações? Você não está brava? Por que eu estaria brava? Coloquei o prato na frente dele. Come, amor. Está esfriando. Ele comeu em silêncio. Eu sentei na frente dele e comi também, conversando sobre amenidades, o tempo, a novela, o jogo do fim de semana. Por dentro, eu estava queimando de raiva, mas por fora, eu era a esposa perfeita. A esposa que ele sempre quis que eu fosse. A esposa burra que não percebia nada. 3 dias depois, eu ouvi a confirmação de que meu teatro estava funcionando. Cláudio estava no escritório falando ao telefone. Eu me aproximei da porta entreaberta e ouvi. Ela é mais burra do que eu pensava, ele dizia. Acreditou quando eu disse que era reunião com o investidor. Relaxa, amor. Ela não tem provas de nada. Pausa. Ele ouvia alguma coisa do outro lado. Em 2 meses a gente viaja para Portugal. Já estou acertando o apartamento lá. Quando eu transferir o resto do dinheiro, peço o divórcio e ela não vai ficar com nada. Eu fechei os olhos, respirei fundo e sorri. Continue achando isso, Cláudio, pensei. Continue achando que eu sou burra. Ele não fazia ideia do que estava por vir. 2 semanas antes do aniversário de Cláudio, eu estava sentada no escritório do meu filho, ouvindo coisas que me faziam querer vomitar. A sala era pequena, funcional, cheia de livros de direito nas estantes. Tiago estava atrás da mesa. Ao lado dele, uma mulher de uns 45 anos, cabelo grisalho curto, olhar de águia. Doutora Fernanda Torres, a advogada que, segundo Tiago, tinha fama de não deixar pedra sobre pedra em casos de divórcio. Dona Carmen, ela disse, folheando os documentos que eu tinha trazido. A senhora não é a primeira esposa traída que eu atendo, mas a senhora é a mais preparada que eu já vi. Essas provas são ouro. Eu não quero só o divórcio, doutora, respondi. Eu quero justiça. Ela sorriu. Um sorriso que me fez entender por que ela tinha aquela fama. Então vamos fazer justiça. Tiago, conta para sua mãe o que vocês descobriram. Meu filho respirou fundo. Eu vi no rosto dele que as notícias não eram boas. Ou melhor, eram péssimas para Cláudio, o que significava que eram ótimas para mim. Mãe, a gente contratou um investigador particular e um contador forense. E o que eles encontraram? Ele balançou a cabeça. A senhora vai precisar se preparar. Eu estou preparada. Ele abriu uma pasta e começou. A primeira descoberta foi o apartamento. O pai comprou um imóvel na rua Barão de Jaguara, Tiago disse. 90 metros quadrados, 2 quartos, reformado. Está no nome de uma empresa chamada CN Participações. CN são as iniciais dele. É o endereço que aparecia no GPS. Eu murmurei, sentindo o estômago afundar. Exatamente. Valor de mercado, R$680 mil. 680 mil reais, quase 700 mil, para um ninho de amor com a amante. Tem mais, Tiago continuou. A segunda descoberta foram as viagens. Nos últimos 3 anos, ele fez 12 viagens de trabalho. Tiago fez aspas no ar. Todas com 2 passagens compradas. A segunda sempre no nome de J. Duarte, Comandatuba, Gramado, Buenos Aires, Cancún, Lisboa. Total gasto, R$187 mil. Eu fechei os olhos por um segundo. Lembrei de todas as vezes que pedi para a gente viajar juntos. Não tenho tempo, Carmen. Estou muito ocupado no trabalho. Quem sabe no ano que vem? O ano que vem nunca chegava, pelo menos não para mim. Continua, eu disse, a voz firme. A terceira descoberta foi o dinheiro. Aqui é onde fica sério, dona Carmen. A doutora Fernanda assumiu a palavra. Seu marido abriu uma conta bancária em Portugal há 2 anos.
Já transferiu 340 mil reais para lá. E encontramos e-mails onde ele discute transferir mais 500 mil antes de, nas palavras dele, resolver a situação doméstica. Ele ia me deixar sem nada, eu disse. Não era pergunta. Ia, mas não vai mais. A quarta descoberta me destruiu. Tiago hesitou. Olhou para a advogada, que assentiu com a cabeça. Mãe, tem mais uma coisa. A Jéssica não é a primeira. Eu sei. Eu disse isso para ela no hotel. Mas a senhora não sabe de tudo. Ele engoliu em seco. Encontramos registros de pagamentos mensais para uma mulher em São Paulo. 3 mil reais por mês, há 7 anos. O nome é Paula Cristina. Paula. A secretária que pediu demissão há 7 anos. Eu lembrava dela. Lembrava de como Cláudio ficou estranho na época. De como ele disse que ela tinha arranjado uma oportunidade melhor e por isso saiu da empresa. Tenho uma filha de 6 anos, mãe. A voz de Tiago falhou. O exame de DNA nunca foi feito, mas... Eu não consegui falar por 1 minuto inteiro. 6 anos. Uma criança de 6 anos. Uma meia-irmã que meus filhos nem sabiam que existia. Cláudio não só me traiu. Ele construiu uma família paralela. Uma vida inteira que eu desconhecia. A doutora Fernanda me deu um momento para processar. Depois continuou. E o grande finale, dona Carmen. Seu marido está superfaturando contratos na construtora. Descobrimos pelo menos 1.200.000 reais em contratos inflados nos últimos 5 anos. Isso não é só traição. Isso é crime. Cadeia. O que a gente faz com essa informação? Perguntei, a voz rouca. Guardamos. É nossa carta na manga. Se ele tentar qualquer gracinha durante o divórcio, a gente entrega para o Ministério Público. Eu olhei para aquela mulher, para o meu filho, para a pilha de documentos em cima da mesa, provas de uma vida dupla que eu nunca imaginei. Quando a gente começa? Perguntei. A doutora Fernanda sorriu. Já começamos. Uma semana antes da festa, eu quase desisti de tudo. Era 3 da manhã. Cláudio tinha viajado para São Paulo. Reunião com investidores, como sempre. Eu sabia que ele tinha ido ver a Paula. E talvez a filha que ele escondeu por 6 anos. Eu estava sentada na cozinha, sozinha, olhando para o relógio de parede. O relógio da minha mãe. O mesmo relógio que ela olhava quando meu pai chegava tarde, cheirando a perfume que não era dela. As lágrimas vieram sem aviso. Todas as lágrimas que eu tinha segurado nas últimas semanas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Pensei. 28 anos de casamento, uma vida inteira. E se eu estiver destruindo tudo por orgulho? E se eu perdoasse? Outras mulheres perdoam. Minha mãe perdoou meu pai. Minha avó perdoou meu avô. Olhei para a foto do casamento na estante. 2 pessoas jovens, sorridentes, cheias de esperança. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para ele me trair? E então, como se alguém tivesse apertado um botão na minha memória, eu lembrei. Eu tinha 15 anos. Era madrugada. Acordei com sede e desci para a cozinha. Minha mãe estava sentada à mesa, chorando. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Ela tentou esconder quando me viu. Mãe, o que aconteceu? Nada, filha. Vai dormir. Mãe, eu sei que o pai... Carmen. Ela me interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Escuta o que eu vou te dizer. Eu cometi um erro na minha vida. Eu perdoei seu pai. Não porque eu sou santa, porque eu tinha medo de ficar sozinha. E sabe o que aconteceu? Ele fez de novo. E de novo. E eu passei a vida inteira engolindo sapo e sorrindo. Ela fez uma pausa. Me olhou nos olhos. Se um dia você estiver no meu lugar, não seja como eu. Tenha coragem de ir embora. Você merece mais. Eu nunca esqueci aquelas palavras. Minha mãe morreu há 8 anos, ainda casada com meu pai. Infeliz até o fim. Na cozinha escura, olhando para o relógio dela, eu entendi. Eu não estava destruindo nada. Cláudio é que tinha destruído. Há anos, décadas talvez. Eu só estava finalmente abrindo os olhos. Me levantei. Fui até o quarto. No fundo do armário, embrulhado em plástico, estava o vestido vermelho que eu comprei há 10 anos e nunca usei. Tirei o vestido, coloquei na frente do corpo, olhando no espelho. Você vai usar isso? A voz de Cláudio ecoou na minha cabeça. Parece que está querendo chamar atenção. Ridículo. Eu vou usar sim.
disse em voz alta para o espelho vazio. E você vai ver. Pendurei o vestido na porta do armário. Era o que eu ia usar na festa. Eu não ia ser como minha mãe. Eu não ia passar o resto da vida engolindo sapo. Eu merecia mais. 3 dias antes da festa, eu fiz algo que ninguém esperava. Convidei Jéssica para um café. Mandei mensagem para o número dela. Tiago tinha conseguido nos arquivos que o investigador levantou. Jéssica, aqui é Carmen, esposa de Cláudio. Antes que você bloqueie esse número, eu não quero brigar. Eu quero conversar, mulher para mulher. Você aceita tomar um café comigo? Prometo que não vou fazer escândalo. Ela demorou 2 horas para responder, mas respondeu. Nos encontramos numa cafeteria no shopping Iguatemi. Irônico, o mesmo shopping onde Cláudio a levava para jantar enquanto dizia que estava jogando tênis. Jéssica chegou nervosa. Olheiras profundas, maquiagem mal feita, roupa discreta. Não parecia a mulher confiante que ria no quarto de hotel 2 semanas antes. Eu estava calma, elegante, no controle. Obrigada por vir, eu disse quando ela sentou. Eu sei que foi difícil. O que você quer? Ela foi direto ao ponto, defensiva. Eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesta comigo. Ela não respondeu, só esperou. Há quanto tempo o Cláudio promete que vai se separar de mim? O silêncio durou uns 10 segundos. Depois, 2 anos. 2 anos. E você acreditou? Os olhos dela encheram de lágrima. Ele disse que me amava, que eu era especial, que você não o entendia. Ele disse a mesma coisa para Paula, e provavelmente para outras antes dela. Paula? Jéssica arregalou os olhos. Quem é Paula? A secretária antes de você. Ele paga pensão escondida para ela há 7 anos. Aparentemente tem uma filha. Jéssica ficou branca. Vi que ela não sabia. Cláudio tinha escondido isso dela também. Jéssica, eu não vim aqui para te humilhar, eu disse, baixando a voz. Eu vim porque você também foi enganada. O Cláudio é um mentiroso profissional. Ele mente para mim, mente para você, mente para todo mundo. E ele ia te descartar também quando surgisse uma mais nova, mais bonita, mais conveniente. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Você está grávida, não está? Ela me olhou, assustada. Como você sabe? Eu sou mulher. Eu reconheço os sinais. Quanto tempo? 10 semanas. A voz dela era um fio. Ele não sabe. Eu ia contar essa semana. Não conta. Ainda não. Por quê? Eu sorri. Um sorriso que deve ter parecido enigmático. Porque eu tenho um plano. E se você for inteligente, você pode sair dessa história melhor do que imagina. Na véspera da festa, a casa estava sendo transformada. Luzes nas árvores do jardim. Mesas redondas com toalhas brancas. Um pequeno palco num canto, com telão montado. Buffet de alto padrão sendo preparado. Banda de MPB fazendo teste de som. Eu supervisionava tudo como uma general comandando tropas. Os detalhes do plano estavam todos no lugar. Primeiro, Jéssica. Eu tinha ligado para a empresa de Cláudio e convidado toda a equipe para a festa. Jéssica recebeu convite formal. Quando Cláudio soube, quase teve um infarto. Você convidou a Jéssica? Ele perguntou pálido. Amor, ela é sua assistente. Eu respondi com meu melhor sorriso inocente. Trabalha com você há 3 anos. Seria grosseria não convidar. Ele não podia reclamar sem se entregar. Segundo, o telão. Oficialmente era para projetar fotos da família e depoimentos de amigos. O técnico tinha recebido instruções especiais de Tiago. Terceiro, os aliados. Tiago estaria com todos os documentos legais prontos. A doutora Fernanda viria como amiga da família. Minha amiga Cássia, dona de salão de beleza e companheira de 30 anos, ia garantir que Jéssica não fugisse antes do discurso. E Dona Zilda, a vizinha que plantou a primeira semente de dúvida na minha cabeça, teria lugar de honra na primeira fila. Quarto, Marlene. A irmã de Cláudio tinha confirmado presença. Ia estar sentada na frente, ao lado do marido empresário. A mesma Marlene que disse no meu casamento que o irmão dela merecia coisa melhor. Eu mal podia esperar para ver a cara dela. Na noite antes da festa, eu estava deitada na cama, olhando para o teto. Cláudio dormia ao meu lado, roncando,
provavelmente sonhando com a vida dupla que estava prestes a desmoronar. O vestido vermelho estava pendurado na porta do armário. Amanhã eu ia usá-lo. Depois de 10 anos. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era de antecipação. O relógio da cozinha bateu 00:30. O som atravessou a casa silenciosa. O dia do aniversário de Cláudio tinha começado. E com ele, o fim da vida como ele conhecia. Fechei os olhos e sorri no escuro. Amanhã, pensei, eu vou renascer. No dia da festa, eu acordei às 5 da manhã. Não consegui dormir mais. O corpo estava elétrico, cada nervo em alerta. Cláudio ainda dormia profundamente ao meu lado, sem a menor ideia do que viria. Levantei em silêncio. Fui para a cozinha. Fiz café. Sentei na varanda dos fundos e olhei para as roseiras que plantei há 28 anos. Os galhos estavam secos, as folhas amareladas. Como eu tinha ficado por tanto tempo. Mas em algumas pontas, quase invisíveis, havia pequenos botões vermelhos começando a brotar. Hoje, pensei, a gente renasce juntas. Às 4 da tarde, Cássia chegou para me ajudar a me arrumar. Minha melhor amiga há 30 anos. Dona de salão de beleza, cabeleireira de mão cheia, a única pessoa além dos meus filhos que sabia de todos os detalhes do plano. Você está pronta? Ela perguntou, me olhando nos olhos. Nasci pronta. Só demorei 54 anos para descobrir. Ela riu. Depois ficou séria. Carmen, ainda dá tempo de voltar atrás. Se você quiser... Eu não quero, interrompi. Eu preciso fazer isso. Por mim. Pelas décadas que eu perdi. Pelo vestido vermelho que ficou 10 anos no fundo do armário. Cássia assentiu. E começamos a transformação. Cabelo. Ela tinha feito escova e retoque de cor no salão pela manhã. Agora arrumava os detalhes finais, deixando tudo perfeito. Maquiagem. Uma profissional que Cássia trouxe. Elegante, mas marcante. Olhos esfumados, batom vermelho que combinava com o vestido. Unhas, feitas no dia anterior. Esmalte vermelho vivo. E finalmente o vestido. Tirei-o do plástico com reverência. Aquele pedaço de tecido vermelho que representava tudo o que eu tinha engolido, silenciado, deixado morrer dentro de mim. Vesti-o pela primeira vez em 10 anos. Cássia me olhou com lágrimas nos olhos. Carmen, você está deslumbrante. Me olhei no espelho. E pela primeira vez em muitos anos, eu me reconheci. Ali estava a mulher que eu queria ter sido. A mulher que Cláudio tentou apagar. A mulher que finalmente ia ter sua vingança. Esse vestido, eu disse alisando o tecido, ficou 10 anos esperando esse momento. Cláudio entrou no quarto às 5:30 para pegar o relógio. Quando me viu de vestido vermelho, parou no lugar. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Você vai usar isso? Ele perguntou. A mesma frase de 10 anos atrás. As mesmas palavras que me fizeram guardar o vestido e me sentir pequena, feia, inadequada. Por que, amor? Respondi, a voz doce como mel. Não está bonito? É muito chamativo. Parece que você quer ser o centro das atenções. É a minha festa. Você tem razão, amor. Desculpa. É que eu queria ficar bonita para você. Ele hesitou. Não esperava essa resposta. Tá bonita. Ele admitiu, contrariado. Só não exagera nos drinks, tá? Você fica estranha quando bebe. Não se preocupa. Eu vou estar completamente sóbria a noite toda. Cláudio foi se arrumar. Eu me virei para Cássia, que estava escondida no banheiro ouvindo tudo. Ela fez um sinal de positivo com o polegar. O show estava prestes a começar. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. O jardim estava transformado. Luzes de fadas penduradas nas árvores. Mesas redondas com toalhas brancas. Um pequeno palco num canto com telão montado. Buffet de alto padrão. Banda de MPB tocando suavemente. Eu circulava como a anfitriã perfeita. Sorrindo, cumprimentando, agradecendo a presença de todos. Que festa linda, Carmen! Você está deslumbrante! O Cláudio é um homem de sorte. Eu sorria e agradecia. Por dentro, contava os minutos. Marlene chegou às 7:30. A irmã de Cláudio, 62 anos, nariz empinado como sempre. Entrou de braço dado com o marido empresário, olhando ao redor como se estivesse avaliando o valor de cada detalhe.
Carmen, querida, ela disse, me cumprimentando com um beijo falso no ar. Você está diferente. Obrigada, Marlene. Você também. Esse colar é novo? Presente de aniversário de casamento. Ela tocou as pérolas ostensivamente. Que lindo! Guarda bem ele. Nunca se sabe quando a gente vai precisar penhorar joias. Marlene franziu a testa, confusa com o comentário. Mas eu já tinha me afastado. Dona Zilda chegou logo depois. Minha vizinha de 78 anos, vestindo seu melhor vestido estampado, os olhos brilhando de expectativa. Dona Zilda, eu disse, abraçando-a de verdade. Obrigada por vir. E obrigada por... aquele dia. Eu só disse a verdade, minha filha. Ela apertou minha mão. Você que teve coragem de ver. A senhora vai ter um lugar de honra na primeira fila. Eu não perderia isso por nada, Carmen. Por nada nesse mundo. E então Jéssica chegou. Ela entrou sozinha, vestido preto discreto, tentando ser invisível. Olheiras mal disfarçadas pela maquiagem, mãos tremendo. Eu interceptei antes que ela pensasse em fugir. Você veio, eu disse baixinho. Ótimo. Eu não sei se consigo fazer isso, ela sussurrou de volta. Você consegue. Lembra do que eu te disse. Quando acabar, você vai estar livre. Levei-a até uma mesa no fundo. Visível do palco, mas discreta. Cássia sentou ao lado dela para garantir que não fugisse. E, finalmente, o aniversariante. Cláudio circulava pelo jardim recebendo cumprimentos, tapinhas nas costas, abraços de parabéns. Ele estava no auge. Aniversário de 56 anos, diretor financeiro bem-sucedido, casa grande, família bonita. Ele sorria, brindava, fazia piadas. Não fazia ideia de que estava vivendo as últimas horas daquela vida. Às 9 da noite, a banda parou de tocar. O MC contratado subiu ao pequeno palco e pegou o microfone. Senhoras e senhores, chegou a hora dos discursos. Vamos começar com o aniversariante, Cláudio Novaes. Aplausos. Cláudio subiu ao palco sorridente, acenando para os convidados. Eu estava na primeira fila, sorrindo também. Obrigado, obrigado. Ele começou segurando o microfone com a confiança de sempre. Bom, 56 anos, hein? Quem diria que esse garoto de Limeira ia chegar aqui? O discurso seguiu previsível. Ele falou da carreira, das conquistas, dos desafios superados. Agradeceu aos colegas, aos amigos, aos parceiros de negócio. A plateia ouvia com atenção polida. E claro, eu preciso agradecer à minha família, ele continuou. Meus filhos, Tiago e Luísa, que são meu orgulho. Tiago e Luísa, sentados na segunda fila, mantinham expressões neutras. Eu vi Tiago apertar a pasta de documentos debaixo da cadeira. E minha esposa, Carmen, companheira de 28 anos, que sempre esteve do meu lado, cuidando de tudo enquanto eu trabalhava duro para dar o melhor para essa família. Eu sorri, o sorriso de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Carmen, meu amor, obrigado por tudo. Essa festa linda mostra como você se dedica a essa família. Eu sou um homem de sorte. Aplausos. Algumas pessoas olharam para mim emocionadas. Eu me levantei, caminhei até o palco. Cláudio sorriu, pensando que eu ia abraçá-lo. Em vez disso, eu peguei o microfone da mão dele. Com licença, amor, eu disse, a voz amplificada pelas caixas de som. Agora é a minha vez. 80 pares de olhos se voltaram para mim. Cláudio desceu do palco, confuso, e ficou parado na frente, olhando para cima. Boa noite a todos, eu comecei. Como o Cláudio disse, estamos casados há 28 anos, e eu gostaria de compartilhar algumas memórias com vocês. O telão acendeu atrás de mim. Fotos do nosso casamento, fotos dos filhos pequenos, fotos de família ao longo dos anos. Aos, na plateia. Algumas pessoas tiraram o celular para filmar. Nesses 28 anos, eu aprendi muita coisa. Continuei, a voz calma. Aprendi a ser esposa, mãe, dona de casa, cuidadora. Aprendi a apoiar meu marido em cada promoção, cada mudança de cidade, cada oportunidade imperdível. Aprendi a engolir meus sonhos para realizar os dele. O tom começou a mudar. Os sorrisos na plateia foram desaparecendo. Eu tive uma confeitaria, sabiam? Doce Carmen. Era meu sonho.
Mas eu fechei para cuidar dos pais do Cláudio quando eles adoeceram. Ele não podia faltar no trabalho, né? Alguém tinha que fazer. Marlene, na primeira fila, remexeu-se desconfortavelmente. E eu aprendi outra coisa também, eu disse, pausando para efeito. Aprendi que meu marido tem uma vida paralela. Murmúrios na plateia. Cláudio tentou subir no palco, mas Tiago apareceu do nada e bloqueou a passagem. Calma, Cláudio, eu disse pelo microfone. Deixa eu terminar. O telão mudou. Apareceu um mapa com um ponto de GPS pulsando. O endereço do Hotel Esplendor. Dia 15 de agosto. Cláudio me disse que estava em reunião com investidores de Ribeirão. O GPS mostrava isso. Silêncio mortal. Ninguém se mexia. O telão mudou de novo. Prints de mensagens. Os nomes estavam borrados, mas as palavras eram claras o suficiente. 8 meses de mensagens com a amante. Eu li em voz alta. Você é a mulher da minha vida. A Carmen é só uma obrigação. Quando eu me separar, a gente viaja o mundo. Cláudio ficou branco. Jéssica, no fundo, chorava silenciosamente. Cássia segurava o braço dela. Isso é mentira! Cláudio gritou. Ela está louca! Alguém tira ela do palco. Ninguém se mexeu. Mentira? Eu repeti. Calma. Então explica isso. O telão mudou. Fotos do apartamento da Rua Barão de Jaguara. Um apartamento de R$680 mil que ele comprou escondido, no nome de uma empresa fantasma. O Ninho de Amor, como ele chamava nas mensagens. O telão mudou de novo. Extratos bancários. R$340 mil transferidos para uma conta em Portugal. O plano era transferir mais 500 mil e me deixar sem nada depois do divórcio. Marlene se levantou, o rosto vermelho de indignação. Cláudio, me diz que isso é mentira. Cláudio estava mudo, branco como papel, paralisado. Você está inventando isso. Marlene virou-se para mim. Você sempre foi uma interesseira. Senta, Marlene, eu disse, a voz gelada. Você vai querer ouvir a próxima parte. O telão mudou. Documentos de contratos da construtora. R$1.200.000 em contratos superfaturados. Eu deixei a informação pairar no ar. Isso não é só traição, gente. Isso é crime. Gaspes na plateia. Funcionários da construtora se entreolharam. Tiago subiu ao palco. Meu filho, de terno e gravata, segurando uma pasta de documentos. Boa noite, ele disse no microfone. Sou Tiago Novaes, filho de Carmen e de Cláudio. E sim, sou advogado. Hoje, às 17 horas, protocolamos ação de divórcio litigioso. Pedido de bloqueio de todos os bens. Pedido de anulação da empresa fantasma. E minha mãe registrou boletim de ocorrência por apropriação indébita e estelionato conjugal. A conta em Portugal já foi bloqueada por ordem judicial. Cláudio cambaleou. Parecia que ia desmaiar. E então eu apontei para o fundo do jardim. E aquela moça ali, eu disse, Jéssica Duarte, assistente de Cláudio há 3 anos, está grávida de 10 semanas, do meu marido. O jardim explodiu em gaspes e murmúrios. Todas as cabeças se viraram para Jéssica. Cláudio também se virou, em choque. Você está grávida? Jéssica se levantou, chorando, tremendo. Sim, ela gritou. E você prometeu que ia se separar há 2 anos. Você mentiu para mim igual mentiu para ela. Cláudio caiu de joelhos no gramado. Literalmente. As pernas cederam debaixo dele. Carmen, por favor, ele balbuciou. Eu posso explicar. A gente pode resolver isso em casa. Eu desci do palco calmamente. Caminhei até ele. Me agachei para ficar no nível dos olhos dele. Cláudio, eu disse, a voz baixa, mas o microfone ainda pegava cada palavra. A casa é minha. Está no meu nome desde que seus pais morreram e você assinou a escritura sem ler. Porque você nunca lê o que eu coloco na sua frente. Os carros são meus. As contas foram bloqueadas. Você não tem mais nada. Levantei-me. Você tem até amanhã ao meio-dia para pegar suas roupas. Só as roupas. E sair da minha vida para sempre. Virei-me para os convidados. Pessoal, desculpem pelo drama no meio da festa. Quem quiser ficar para comer bolo, o bufete está servido. Quem preferir ir embora, eu entendo completamente. Foi um prazer receber todos vocês.
Entreguei o microfone para Tiago e entrei na casa. Antes de fechar a porta, ouvi uma última coisa. Dona Zilda tinha se levantado da cadeira. Com seus 78 anos e seu vestido estampado, ela caminhou até onde Cláudio ainda estava de joelhos no gramado. "Sabe, rapaz", ela disse, a voz clara no silêncio do jardim. "Meu marido fez a mesma coisa comigo há 40 anos. E eu não tive a coragem que a Carmen teve. Eu perdoei, fingi que não vi, engoli tudo. E morri por dentro aos poucos." Ela fez uma pausa. Olhou para mim, que tinha parado na porta para ouvir. "A Carmen é a mulher que eu queria ter sido." E saiu andando, deixando Cláudio destruído no gramado. Na manhã seguinte à festa, eu acordei às 6 horas. Tinha dormido apenas 3 horas, mas me sentia mais descansada do que em anos. A casa estava em silêncio. Cláudio não tinha voltado. Dormiu sabe-se lá onde. O quarto parecia diferente, mais claro, mais leve. Como se alguém tivesse aberto uma janela que estava fechada há décadas. Desci para a cozinha. Olhei para o relógio de parede, o presente da minha mãe. "Eu consegui, mãe", sussurrei. Fiz café com calma. Pela primeira vez em anos, apreciei o aroma. Sentei na varanda dos fundos. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. E então eu vi. As roseiras que eu plantei há 28 anos, aquelas que estavam quase mortas, tinham pequenos botões vermelhos começando a brotar. Novos, vivos, assim como eu. Às 8 da manhã, Tiago e Luísa chegaram juntos. O abraço que demos durou quase 1 minuto. Nós 3 ali, no meio da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Mãe", Luísa disse, o rosto molhado de lágrimas. "A senhora foi incrível. Eu nunca vi nada igual." "Mãe, a senhora estava magnífica", Tiago completou. "Eu tenho orgulho de ser seu filho." "Eu fiz o que tinha que fazer", respondi, enxugando os olhos. "Agora é reconstruir." Às 11h30, Cláudio apareceu no portão. A aparência dele era de dar dó. Mesmas roupas da noite anterior, amassadas e sujas. Olheiras fundas, barba por fazer, olhos inchados. Cheirava a álcool e a derrota. Tiago abriu o portão, mas ficou na frente, bloqueando a passagem. "Eu preciso falar com a Carmen", Cláudio disse, a voz rouca. "O senhor tem até meio-dia para pegar suas roupas", Tiago respondeu, olhando no relógio. "São 11h30. Recomendo que seja rápido." "Tiago, eu sou seu pai." "O senhor era meu pai. Até ontem." Cláudio tentou passar. Tiago não se moveu. Foi quando eu apareci na porta. Cláudio me viu e correu na minha direção. Caiu de joelhos no gramado, na minha frente, exatamente como tinha caído na noite anterior. "Carmen, por favor", ele implorou. 28 anos. A gente pode resolver isso. Eu errei, eu sei, mas eu te amo. A Jéssica não significa nada para mim." Eu olhei para aquele homem ajoelhado. O homem que eu amei um dia. O homem que destruiu minha autoestima, meus sonhos, minha identidade. O homem que me traiu por anos enquanto eu cuidava da casa dele, dos pais dele, da vida dele. "Cláudio, levanta", eu disse, a voz calma. "Você está se humilhando." "Eu faço qualquer coisa, vou para terapia, largo tudo, me dá outra chance." "Cláudio, quantas vezes você me traiu nesses 28 anos?" Silêncio. "A Jéssica me contou que você prometia se separar há 2 anos. A Paula recebe pensão escondida há 7. Quantas outras teve que eu nem sei?" Ele não respondeu. Não conseguia me olhar nos olhos. "Você não me ama, Cláudio. Você ama o que eu faço por você. Ama ter uma esposa em casa que cuida de tudo enquanto você vive sua vida paralela. Mas essa esposa morreu ontem à noite." Levantei-me e chamei os seguranças do condomínio. Tiago tinha avisado preventivamente. Cláudio entrou em casa escoltado. Pegou 2 malas de roupa. Olhou ao redor como quem se despede de um lugar que nunca mais vai ver. Na porta, ele se virou uma última vez. "Você vai se arrepender", ele disse. "Você não vai conseguir viver sem mim." Eu sorri. "Cláudio, eu passei 28 anos vivendo sem você. Só não tinha percebido." Os seguranças o escoltaram para fora. O portão fechou. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri de novo, o mundo parecia diferente. A casa agora era minha. Só minha. 1 mês depois, o karma começou a trabalhar.
A história da festa tinha vazado para toda Campinas. No trabalho de Cláudio, virou escândalo. O RH abriu investigação sobre os superfaturamentos. Em uma semana, ele foi afastado das funções. Em 2, demitido por justa causa, sem direito a nada. Nem FGTS, nem 13º. Nada. Todas as contas conjuntas foram bloqueadas pela justiça. O apartamento da amante foi penhorado. A conta em Portugal foi congelada. O dinheiro seria devolvido a mim. Cláudio tentou pedir empréstimo aos amigos. Todos disseram não. Ninguém queria se associar a ele. Jéssica, a amante, ainda tentou ficar ao lado dele nos primeiros dias, mas sem dinheiro, sem emprego, sem casa. A realidade bateu rápido. Cláudio chegou a sugerir que ela não tivesse o bebê. Ela ficou horrorizada. Voltou para a casa dos pais em Atibaia. Uma semana depois, ela me mandou uma mensagem. Carmen, você estava certa. Ele nunca ia me amar. Desculpa por tudo. Eu não respondi, mas também não a odiei. Ela era só mais uma vítima das mentiras dele. Marlene, a irmã que sempre me desprezou, cortou contato com o irmão. O marido dela estava processando Cláudio por causa de investimentos que fizeram juntos. Em 2 meses, Cláudio estava morando num quarto alugado num bairro simples, vendendo as roupas de marca para pagar o aluguel, sem conseguir emprego porque a reputação estava destruída, e descobriu que tinha problemas no fígado, consequência de anos de jantares de negócio regados a álcool. Quando Tiago me contou a situação dele, eu pensei por um momento. Esperei sentir alegria. Esperei sentir a satisfação da vingança, mas não senti nada disso. Sabe, filho, eu disse, eu achei que ia ser delicioso ver ele sofrer. Mas não é. Eu não sinto alegria, nem pena, nem raiva. Ele simplesmente não importa mais. É um estranho. E a vida de estranhos não me afeta. 6 meses depois da festa, eu estava na cozinha de um espaço comercial no centro de Campinas. Azulejos brancos, bancadas de inox, fornos industriais. Na parede, um letreiro que Luísa tinha desenhado. Recomeços, confeitaria artesanal. Eu tinha reaberto meu negócio, a confeitaria que Cláudio me fez fechar, mas agora era maior, melhor, mais bonita. Tiago cuidou da parte legal e societária. Luísa criou toda a identidade visual e largou o emprego para ser minha sócia. Cássia espalhou a notícia entre as clientes do salão. A história da confeiteira guerreira viralizou nas redes locais. Dezenas de mulheres apareceram para conhecer, para apoiar, para comprar. Mulheres que tinham passado por coisas parecidas. Mulheres que queriam me abraçar e dizer obrigada por ter tido coragem. Em 6 meses, eu tinha lista de espera de 3 meses. Encomendas para casamentos, aniversários, formaturas. Mais trabalho do que eu conseguia dar conta. A casa também mudou. Eu reformei tudo. O escritório de Cláudio virou o ateliê de costura que eu sempre quis ter. As paredes foram pintadas em cores claras, fotos novas por toda parte, eu e os filhos, viagens, momentos felizes. Nenhuma foto de Cláudio. O relógio da minha mãe continuava na cozinha, no mesmo lugar de sempre. Mas agora, quando eu olhava para ele, não sentia mais tristeza. Sentia gratidão. E as roseiras do jardim estavam florescendo como nunca floraram nos últimos 10 anos. Botões vermelhos por toda parte, perfumando a entrada da casa. Um dia, Dona Zilda apareceu na cerca. Carmen, essas rosas estão lindas. O que você fez? Eu sorri. Tirei a sombra que estava em cima delas, Dona Zilda. Ela sorriu de volta, cúmplice. Às vezes é só isso que as coisas precisam para florescer. 6 meses depois da festa, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Carmen, é Cláudio. Por favor, não bloqueia. Eu sei que errei. Eu sei que destruí tudo. Mas eu estou desesperado. Perdi o emprego. A Jéssica me abandonou. Estou morando num quarto que mal cabe uma cama. Eu estou doente, Carmen. O médico disse que meu fígado está comprometido. Será que você pode me ajudar? Nem que seja emprestar um dinheiro? Pelo amor dos 28 anos que vivemos juntos. Pelo amor dos nossos filhos. Eu não tenho mais ninguém. Me responde, por favor. Li a mensagem inteira. Coloquei o celular na mesa. Tomei um gole de café. Olhei pela janela. Eu não senti raiva. Não senti pena.
Não senti vingança satisfeita. Senti paz. O tipo de paz que vem quando você finalmente deixa ir algo que te prendia. Peguei o celular. Digitei uma resposta. Cláudio, eu espero sinceramente que você encontre a ajuda que precisa. Mas não vai ser comigo. Eu não sou mais sua esposa, sua cuidadora, sua rede de segurança. Eu sou só Carmen. E a Carmen tem uma vida para viver. Li a mensagem. Apaguei. No final, eu não enviei nada. Apenas bloqueei o número. Coloquei o celular de lado. Algumas coisas não precisam de resposta. Algumas pessoas não merecem nem o esforço de uma despedida. Num domingo de manhã, 6 meses depois de tudo, eu estava na cozinha da confeitaria preparando uma leva de bolos de casamento. O rádio tocava baixinho. Roberto Carlos, Detalhes. A mesma música que tocou no meu casamento há quase 3 décadas. Mas agora, em vez de dor, eu sentia apenas música. A porta dos fundos se abriu. Era Joaquim, o vizinho viúvo. 58 anos, engenheiro aposentado, viúvo há 5 anos. Ele morava 3 casas depois da minha. A gente se cumprimentava há anos, mas nunca tinha conversado direito. Nos últimos meses, ele tinha começado a aparecer. Trazia frutas da feira, oferecia ajuda para carregar coisas, perguntava como eu estava. Naquele domingo, ele entrou com uma caixa de morangos frescos. Bom dia, Carmen. Trouxe os morangos que você encomendou. Obrigada, Joaquim. Eu sorri. Entra, toma um café comigo. Não quero atrapalhar. Você nunca atrapalha. Ele entrou. Sentou no banquinho da cozinha. Eu servi café para os dois. A confeitaria está indo bem? Ele perguntou. Muito bem. Lista de espera de 3 meses agora. Você merece. Ele me olhou com um carinho que me fez corar. Você sempre mereceu. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável. Não era romance ainda. Talvez nunca fosse. Mas era possibilidade. Era futuro. Era vida. Tiago apareceu na porta com Luísa. Mãe, viemos ajudar com a entrega das 10. Ele viu Joaquim e sorriu. Oi, seu Joaquim. Joaquim se levantou sem graça. Ah, eu já vou. Tenho que fazer umas coisas. Vai nada, eu disse, rindo. Senta aí, café para todo mundo. A cozinha ficou cheia. Barulho de conversa, de risada, de xícaras batendo. O cheiro de bolo no forno. O sol entrando pela janela. Eu parei um momento. Olhei ao redor. Meus filhos. Minha confeitaria. Minha vida. Mãe, por que está sorrindo? Luísa perguntou. Porque eu estou feliz, filha. Feliz como? Feliz de verdade, do tipo que eu não sabia que existia. Voltei para a massa do bolo. O relógio da cozinha, presente da minha mãe, marcava 7:30 da manhã de um domingo qualquer. E eu finalmente entendi o que ela quis dizer naquela noite, há tantos anos, quando me encontrou chorando na cozinha. Tenha coragem de ir embora. Você merece mais. Eu tive coragem e descobri que merecia muito mais do que jamais imaginei. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Essa história poderia ser a minha. Poderia ser a sua. Poderia ser da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga. Eu passei 28 anos da minha vida acreditando que precisava de um homem para ser feliz. Acreditando que ser boa esposa significava engolir sapo e sorrir. Acreditando que os meus sonhos podiam esperar. Não podem. Se você está vivendo algo parecido, se você está se anulando por alguém que não te valoriza, se você está esperando o momento certo para viver a sua vida, o momento certo é agora. Você não precisa de permissão para ser feliz. Você não precisa de aprovação para seguir seus sonhos. Você não precisa ficar onde não te respeitam só porque tem medo de ficar sozinha. Eu tinha 54 anos quando descobri que meu casamento era uma mentira. Muita gente diria que era tarde demais para recomeçar. Mas sabe o que eu descobri? Nunca é tarde demais. Nunca é tarde para se redescobrir. Nunca é tarde para se amar. Nunca é tarde para florescer. Você só precisa tirar a sombra que está em cima de você. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você teve coragem de recomeçar? Eu leio todos os comentários, porque a sua história também importa. Com carinho, Carmen.